Então, nosso estudo hoje é Naum, no capítulo 3. E hoje nós vamos encerrar esse livro aqui, que para mim foi um livro muito importante. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Capítulo 3, e vamos ver aí o que? Os delitos de Nínive, os pecados de Nínive e a ruína, a sua destruição. E nós vamos ficar ligando, já fiquem preparados. Nós vamos ligar sempre, eu vou até aproveitar esse papel aqui, para deixar meio preparado aqui, que nós vamos estar ligando com Apocalipse 17 e 18. Já fique preparado aí. Vamos ficar só nesses dois livros. Porque em Apocalipse, capítulo 17, fala da grande meretriz, ou a grande prostituta. E capítulo 18 fala da sua ruína e destruição. E nós vamos falar disso também, certo? E nós vamos ver como que a grande meretriz de Apocalipse 17 tem tudo a ver com a cidade de Nínive. Vamos lá. Vamos fazer a primeira leitura agora no capítulo 3. Versículos 1 a 4. Vamos lá. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a sua espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. É uma descrição assim que dá para fazer um filme na cabeça, né? Aqui Deus fala do quê? Fala da grande meretriz. É uma descrição desta cidade, comparada a uma grande prostituta. E aqui diz que esta cidade, ela está ensanguentada. Ai da cidade ensanguentada. Uma cidade muito grande e poderosa. Uma cidade muito rica, que cresceu matando povos. Toda a riqueza que lá estava, a grande maioria dos seus tesouros, vinha do quê? Dos povos conquistados. Era uma cidade em que havia opressão. Ela fazia também comércio de produtos, o que tornava ela rica. Uma cidade vendedora. E diz aqui, não se aparta dela o roubo. O comércio de Nínive não era um comércio ladrão, era um comércio bom, Ela negociava com os povos. Que roubo é esse? Eles vendiam homens como mercadorias. Esse era o roubo. Eles negociavam a vida de homens. Eles negociavam também, como nós vimos nos capítulos anteriores, deuses. Eles fabricavam deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de fundição e vendiam. Então era uma cidade que nós podemos falar que sim, uma grande prostituta. Ela se prostituía com qualquer tipo de comércio, seja de mercadorias, seja de homens, seja religiosos, de qualquer forma, para se enriquecer. E a sua riqueza estava montada em cima do sangue de homens inocentes. Muito bem. Mas Deus ele descreve de uma forma aqui cinematográfica a vingança que ele travaria contra Nínive. Versículo 3, que eu acho muito bonito, eu vou até ler de novo. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Assim será a destruição de Nínive. Quer dizer, já foi, Mas 25 anos depois de Naum dar essa profecia,
isso se cumpriu. Olha que maravilha, né? Aqueles que estavam ali com Naum viram acontecer. E é dessa forma: a espada flamejante, a lança relampagueante e uma pilha de cadáveres. Essa seria a destruição de Nínive. E por um motivo justo, com toda certeza. Versículo 4: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Pecados: comércio injusto de homens, idolatria, qualquer tipo de acordo para crescer, para prosperar. Esse era o pecado de Nínive. Falamos até agora da Nínive histórica, que já foi levada pelo tempo, já acabou, já passou, já foi destruída. Mas nós podemos sim comparar com a grande meretriz de Apocalipse 17. É necessário? Podia ficar só na parte histórica? Podia. É necessário? É. Porque tudo o que aconteceu no Velho Testamento eram sombras do que viria a acontecer no futuro. E essa alusão de Nínive com a grande meretriz do futuro é algo que ainda não aconteceu. Uma profecia que ainda não se cumpriu. E vamos comparando aqui com Apocalipse 17. Vocês vão ver que Apocalipse 17 fala de uma grande cidade. E pena que nós não estamos na escola dominical, que eu tenho certeza que muitos vão discordar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Versículos 1 a 6, vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha que interessante. Grande prostituta, nós vimos lá meretriz, é a mesma coisa. Nós vimos uma cidade que era cercada de rios, um rio passava até no meio dela, e com as águas ela foi destruída. E aqui nós vemos uma grande prostituta assentada sobre muitas águas. Muito bem, ligações. Com a qual se prostituíam os reis da terra, e os que habitavam na terra embebedaram com o vinho da sua prostituição. Olha lá, se prostituíam os reis da terra. Exatamente o mesmo acontecia com Nínive. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O mesmo contexto. Porém, aqui, uma cidade que ainda não foi julgada. Nínive já foi. Essa cidade de que fala capítulo 17 do Apocalipse, existe hoje? Sim, ela já existe. Ela já está aí. O grande problema é saber qual cidade é essa. A grande maioria dos estudiosos da Bíblia, dos nossos irmãos do passado, os grandes estudiosos, sempre apontaram esta cidade aqui, que nós estamos comparando com Nínive, falando que é Roma, hoje Vaticano. Sempre falaram isso, tá? E eu sempre concordei, e não discordo, porque trazendo aqui os detalhes do capítulo 17 e 18, nós vemos uma grande ligação. Porém, ainda acredito que a gente pode ir mais além, pensar mais para lá. Nós vimos que na cidade Nínive, já que é uma comparação, nós temos que ligar todos os detalhes. Nós vimos que na cidade Nínive havia dentro dela um que maquinava o mal. Vocês podem falar que o Papa é o que maquina o mal, e muitas vezes tem feito, principalmente o último Papa. Me perdoe se alguém aqui é católico ou simpatizante, mas é verdade.
O Papa atual, ele tem falado blasfêmias. Chegou até o ponto de dizer que Adão e Eva são somente uma representação em que não são reais. E que o homem sim veio da evolução. O que nós, crentes, não acreditamos. Que Deus formou o homem do pó da terra e que o primeiro homem e a primeira mulher foram Adão e Eva, ponto final. O Papa também deu um incentivo ao aborto, dizendo aos padres que perdoassem as mulheres que cometessem aborto. É claro que a mulher que cometeu o aborto, ela sim merece perdão. Claro, desde que se arrependa e não volte à prática. E isso deve ser feito de uma forma dura, uma correção sincera, para que não volte nesse erro. Não é essa postura que o Papa demonstrou. Sim, mas eu acredito que é aquele que maquina o mal mesmo, de verdade, aquele que levantará sua voz em blasfêmias contra Deus, rigorosamente vai ser o anticristo. E o anticristo não reina no Vaticano, de jeito nenhum. Ele pode até receber muito poder de lá, mas de lá ele não vai reinar. Ele reina em Jerusalém. Ponto final. Isso aí não tem discussão. Então eu acredito que a gente podia pensar também, não quero mudar a ideia de ninguém, mas pensar também na possibilidade da grande meretriz de Apocalipse 17, 18 ser Jerusalém. A Jerusalém terrena. Que lá vai ter todo esse tipo de maldade, idolatria. Lá o anticristo se sentará no templo de Deus, como se fosse Deus, querendo parecer Deus, e ele vai ser adorado como se fosse Deus. Vai acontecer isso ou não? Amém? E os povos irão adorá-lo lá, na cidade de Jerusalém, a cidade amada. Esse é o maior sonho de Satanás. Está lá, com o seu fantoche, reinando na cidade amada de Deus, na capital do reino do Messias, estando ali sobre o povo de Israel. Tá? É algo a se pensar. E lá vai ser a capital mundial da idolatria e do mal, da perversidade. E vai ser uma cidade cheia de sangue. Porque nos 7 anos da grande tribulação, os santos que aqui na terra estarão, serão decapitados a mando do anticristo. E aqueles que recusarem aceitar sua marca serão mortos. E aqueles que aceitarem a sua marca na mão direita ou na testa estarão assinando um atestado de adoração ao anticristo e ao seu governo. Então, aos irmãos que podem ter discordado do que eu falei, tem a ver ou não tem? É plausível? É plausível. Muito bem, vamos lá. Versículos 5 a 7, voltando em Naum 3, que eu quero respeitar o horário, irmãos. Capítulo 3, versículos 5 a 7. Deus contra Nínive. Vamos lá. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face. E às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores para ti? Deus aqui está contra Nínive. E Deus vai descobrir as vergonhas. Ele diz que vai pegar o vestido e vai pôr sobre a cabeça. É isso que diz aqui. Versículo 5. E te descobrirei na tua face. Em outras traduções, diz que é o mesmo que pegar uma mulher com vestido, pegar o vestido dela embaixo e jogar em cima da cabeça dela. O que vai acontecer? Vai ficar descoberto. É isso que Deus fez com Nínive e fará com a Nínive futura. Vai mostrar todas as suas vergonhas. E diz que todos fugirão assustados, correrão como loucos, de medo do terrível
exército que invadirá. Então nós vemos que toda a sua idolatria, todo o seu mal, todo o seu comércio injusto, todos os seus pecados seriam descobertos. Assim foi. Quando Nínive foi destruída, lá dentro estavam lá os despojos de muitos povos. E Nínive foi desterrada, seu rei foi deposto, e ela ficou aberta para qualquer um. Já não era mais aquela fortaleza fechada. Isso aconteceu. E a Nínive futura, ela será construída da mesma forma. Isso é importante. A parte escatológica, a gente saber que Deus nos dá as dicas do que será no futuro. Deus nos fala. E essa cidade futura que está prestes a nascer, eu acredito. Vemos agora países mudando suas embaixadas para Jerusalém. O Brasil vai fazer o mesmo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já deixou bem claro. Perguntaram para ele, vai acontecer isso mesmo? Ele falou, não é uma questão de se vai, é uma questão de quando vai ser. Países e mais países, ano a ano, estão mudando suas embaixadas para Jerusalém. Quando a maioria dos países tiver sua embaixada em Jerusalém, Israel vai poder falar assim, olha, se a maioria do mundo reconhece Jerusalém como nossa, então devolve Jerusalém para nós. Porque hoje, metade só de Jerusalém pertence a Israel. Metade pertence aos muçulmanos. E é isso que eles querem, Jerusalém de volta. Jerusalém de volta, no poder deles, eles vão poder novamente reconstruir o seu templo. Que é o sonho de qualquer judeu. Se alguém que conhece um judeu, pode perguntar para ele, qual que é o maior sonho de Israel? É o templo de volta para a gente poder sacrificar. Que desde o ano 70 eles não sacrificam mais por falta do templo. E isso está muito perto de acontecer. Tem gente que está dormindo. Tem gente que acha que nós somos fanáticos. Esse é um crente fanático, religioso, maluco. Mas as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. O que precisa para Israel reconstruir o templo? O que precisa? Precisa de Jerusalém ser dele de novo. Isso está acontecendo. Começou com os Estados Unidos. Daqui a pouco, daqui a uns tempos, isso acontece. E qual que é a importância do templo reconstruído? É o que nós falamos aqui, já há poucos minutos atrás. De lá, o anticristo vai reinar. Então percebam que as profecias estão se cumprindo e é hora de a gente estudar escatologia com mais seriedade, como nós temos feito, que o irmão Ezequiel está dando um ótimo estudo. Pena que a grande maioria não vem, perde. E naquele dia, os crentes que tiver sabendo das profecias, que conhecer, eles vão ter mais chance. Eles vão saber interpretar melhor os sinais das coisas que estão acontecendo. Os que estão dormindo vão fugir desamparados. Foi o mesmo que nós vimos no capítulo 2 de Nínive. Fugiram assustados, porque não estava preparado. E aviso foi dado para os ninivitas. Avisou como seria, quando seria e quem seria. E eles, isso não vai acontecer não. Esse tal desse Naum aí é maluco. Isso aí não vai acontecer não. Quando viram, num dia só caiu de uma vez. E assim vai ser no futuro. E aqui nós vemos Deus contra Nínive. Toda a sua ira contra Nínive. E nós vemos aqui também a ira de Deus contra a Nínive futura, né? Que aqui eu estou apoiando, dando uma ideia, fazendo os irmãos pensar. Pode ser Jerusalém. Capítulo, vamos lá, 18 agora, de Apocalipse, 4-8, vamos ler. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu, de beber, dai-lhe em dobro.
Quanto a ela se glorificou em delícias, esteve, foi-lhe outro tanto tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Falando de Jerusalém, falando também do Vaticano, de Roma, né? Tanto uma como a outra, sei lá qual pode ser de verdade a grande meretriz, né? Como nós estamos aqui pensando, imaginando, tanto uma como a outra será destruída. Tanto uma como a outra vai ter as suas vergonhas mostradas. Tanto uma quanto a outra se embriagaram, né? Jerusalém ainda não, mas se embriagaram ou vão se embriagar do sangue dos santos. E aqui Deus diz que: sai dela, povo meu. Bom, eu acredito que o povo de Deus mesmo, aquele que já ouviu o Evangelho, aquele que conhece a sua palavra, não esteja lá no Vaticano. Eu acredito que não. Alguém daqui quer ter uma vontade de ir lá, ganhar uma passagem para ir lá fazer uma visita? Quer ir ou não? Não, né? E para Jerusalém, quem gostaria de ir? É mais fácil o povo estar em Jerusalém do que estar no Vaticano. E aqui Deus fala: sai dela, povo meu. E não adianta falar que não é a questão, é uma igreja que está em todo lugar, que é dela, que é para você sair. É uma cidade, porque o capítulo 17 fala que nós estamos tratando de uma cidade. Capítulo 17, versículo 18, lê aí, ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Uma cidade, nós estamos falando de cidade. E o povo de Deus com certeza estará em Jerusalém, como esteve no passado, como está agora e como estará no futuro, a cidade do grande rei. Todo servo de Deus fiel e verdadeiro, como eu, tem pelo menos um pinguinho de desejo de estar lá. Gostaria muito de passear por lá, saber onde Cristo passou, pisar no chão que Cristo pisou. Mas no fim, quando chegar o dia da destruição, o povo vai ter que correr de lá. Fujam para as montanhas, porque o tempo de julgamento chegou. E essa cidade vai ser julgada. E nós vimos no capítulo 11, quando as duas testemunhas ressuscitam, a cidade de Jerusalém sofre um grande terremoto e é fendida em 3 partes. Muito bem. E no versículos 9 a 11 aqui também: e os reis da terra se prostituíram com ela e viveram em delícias. A chorarão sobre ela, prantearão quando virem a fumaça dos seus incêndios. Os reis da terra se prostituirão muito com Jerusalém no governo do anticristo. Isso é verdade. O anticristo, ele vai ser um político sem igual. Sem igual. Como foi assim essa levantada do Bolsonaro, né? De repente ele surgiu e ele foi um grande sucesso e venceu. Mas isso aí não é nada. Bolsonaro não é nem 0,5% da popularidade, do sucesso que vai ser o anticristo. Ele vai conquistar o mundo inteiro. Mas Cristo deixou bem claro: se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é. Os escolhidos vão reconhecer. Mas ele vai ser um grande político, um grande organizador, um grande estrategista, e ele vai conseguir flertar com o mundo todo. Ele vai governar no mundo todo, e o mundo todo vai dar o poder para ele. E em Jerusalém ele vai reinar. Versículos 8 a 10. Vamos lá. És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda por muralha? Etiópia e Egito eram sua força e não tinham fim. Put e Líbia foram teu socorro. Todavia, ela foi levada para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados no topo de suas ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Aqui fala: é você comparável a Noamon? Nínive. Noamon era uma grande cidade, fortaleza também do Egito. E quem esteve aqui nos estudos de Ezequiel viu, nós falamos dessa cidade.
que pelos rios os babilônios destruíram ela. Os assírios também destruíram essa cidade. E por mais que ela estivesse entre os rios, num ponto completamente estratégico, bem protegida, ainda assim foi destruída. Quanto mais Nínive, na sua arrogância, que ela vivia tranquila e sossegada, os guardas dormiam tranquilos, pensando que ninguém seria capaz de derrubar aquelas muralhas. Ainda assim ela foi destruída. Versículos 11 até o 13, vamos lá. Tu também serás embriagado e te esconderás, também buscará força por causa do inimigo. Todas as suas fortalezas serão como figueiras, com figos temporãos, e se sacodem, cai na boca dos que há de comer. Assim como Noamon foi levado em cativeiro, assim também os assírios seriam levados. Assim a Síria também seria levada. Assim como ela se embriagou. Olha aqui, ó. Tu também serás embriagada. Assim como ela se embriagou com o sangue dos povos que ela conquistou e destruiu, assim também o sangue dela seria derramado. E ela seria embriagada com o próprio sangue. Outra ligação, vamos lá em Apocalipse de novo. Outra ligação também muito forte, né, com a mulher que estava embriagada. Aqui no capítulo 18, vamos ver aqui se eu acho. Aqui. Capítulo 18, no versículo 5, falando da grande meretriz que há de vir, da futura. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. Nos cálice em que vos deu de beber, dai-lhe ela em dobro. Muito bem. E aqui também, no versículo 1, ó, e veio, capítulo 17, versículo 2, ó, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho representa o sangue dos santos. É por isso que pensam na futura Nínive, na grande meretriz como o Vaticano, sim, que se embebedou com o sangue dos santos na idade das trevas, que matou os nossos irmãos de forma cruel e terrível. Matou milhões de cristãos. Nossos irmãos, os anabatistas, né, como a gente sempre fala, no que está do lado do catolicismo, no que está do lado também da reforma protestante, e foi perseguido pelos dois lados. Muito sangue foi derramado. Mas o império do anticristo, acredito eu, vai derramar muito mais sangue em apenas 7 anos. Dizem que o cavalo, dizem não, a Bíblia diz que no cavalo vermelho, né, que é guerra, a terça parte da terra vai ser morta. No cavalo preto também, que traz praga, e a espada, que decepa as cabeças. Muito sangue será derramado. Então, Jerusalém também será a capital do sangue. Vai derrubar muito sangue dos santos. Vai se embriagar, porque o cálice vai ser farto. Beleza. Voltando lá em Naum. Vamos terminar. Quero terminar. Capítulo, versículos 14 até o 17. Vamos lá. Tira as águas para fora, para o cerco, fortifica tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, repara o forno para os ladrilhos, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta, multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos, multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas dos céus, a locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, e subindo o sol voam, e não se conhece o lugar de onde estão. Muito bem. Todos os esforços para tentar conter o ataque serão em vão. Deus diz quando seria o ataque, como seria, quem seria.
e diz para eles: por mais que vocês tentem se defender, vai ser tudo em vão, vocês serão destruídos. Eu falei muito de locusta aqui, quem não sabe, é uma espécie de gafanhoto que devora. Plantação, ela destrói. A praga dos gafanhotos, quando dava, a árvore ficava branquinha. Sabe quando você pega e puxa a casca da árvore e fica branquinha assim? Era desse jeito que eles deixavam. Folha não sobrava, plantação não sobrava nada. E assim eles eram. E eram para se preparar desta forma: se multiplicar, ficar bem fortalecido para se defender do ataque. Mas que tudo isso seria em vão. Porque Deus, quando levantasse o pé contra Nínive, quando preparasse o ataque, seria inevitável. Versículo 18: os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria, os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-lo. Soberba e arrogância. Eles tinham muros tão poderosos, exércitos tão bem armados, estratégia tão bem desenhada, que eles achavam que ninguém poderia destruí-los. E aqui diz: os teus pastores dormitarão, os teus conselheiros, aqueles que te avisam do mal que pode chegar, eles vão dormir, porque eles pensam consigo mesmo: não tem mal que possa nos atingir, ninguém pode contra nós. E fala também, que os teus ilustres deitar-se-ão, e o povo se derramará pelos montes. Como eu disse, a fortaleza era tão bem preparada, num lugar tão bem colocado, que os guardas até dormiam à noite. Sabe que guarda não pode dormir, E aqui diz que eles dormiriam. Excesso de confiança, arrogância, tudo isso traz destruição. Por mais que eles fossem a cidade mais poderosa da terra na sua época, ainda assim, pelo seu orgulho, foram derrubados. Uma lição para nossas vidas. Algo para levarmos para casa hoje. A arrogância, a soberba, a autoconfiança não ajudam em nada. No momento da ruína você está despreparado e você cai e não há quem te ajude a levantar. Versículo 19: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? E os povos, sim, comemoraram com certeza a destruição de Nínive. A cidade ensanguentada, a cidade opressora, a cidade que vendia os povos, que vendia a sua idolatria e que estava cheia dos tesouros de outros povos que foram arrancados a custo de muitas mortes. E o povo, sim, iria comemorar, feliz da vida, a destruição de Nínive. Assim também será no futuro. Vamos deixar Nínive para lá. Já terminamos tudo em Naum, mas não vamos esquecer da Nínive que há de surgir. Há teorias que dizem que pode ser o Vaticano, eu estou falando que pode ser Jerusalém. Há quem diga que a cidade Babilônia do passado, que está no atual Iraque, vai ser reconstruída e vai ser lá. Até outra vez eu falei também da cidade de Tiro, quem lembra? Não importa onde será, importa que será, acontecerá. E nós, como crentes, devemos acreditar e esperar. Esses são os sinais da vinda de nosso Senhor. A grande cidade que há de se levantar. E ela terá todas as características dessa: idólatra, se prostitui com os reis da terra, embriaga-se com o sangue dos santos, está cheia de maldade. As mesmas características. E lá haverá um também que maquina o mal contra o Senhor, o anticristo. E de lá ele vai reinar. Mas não prevalecerá. Porque como nós lemos no começo do estudo de Naum, o Senhor não tem por inocente o culpado. E aquele que cometeu crime, ele será destruído, sem chance. Então, mais 3 ou 4 versículos para encerrarmos. Capítulo 18 de Apocalipse, versículos 21
até o 24. E nós vamos ver a destruição da Nínive futura. Porque a Nínive passada que nós estudamos já se foi. Já era, passou. Mas a Nínive futura ainda se levantará como um grande império e da mesma forma será destruída. Versículos 21 até o 24. Vamos ler? Muito bem. Um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e a lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Pegou uma pedra de mó, que é uma grande pedra que você coloca a azeitona lá e ela passa por cima e faz o azeite. Até hoje ainda existe quem faça azeite dessa forma, e são os melhores. Então essa grande pedra, o anjo levantou uma pedra dessa e jogou no mar. O que ela faz? Tibum, tchau, afunda de uma vez. Vai ser desse jeito a destruição da Babilônia, da grande cidade que há de aparecer. Versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, e nem um artífice de arte alguma se achará mais em ti, e nem ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz da candeia não mais luzirá. E em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e todos os que foram mortos na terra. A grande cidade do futuro que há de vir, assim como Nínive foi destruída, será destruída num só momento. E ela estará cheia do sangue dos santos. Essa foi a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Encerramos o capítulo do Naum. Agradeço a todos pela atenção. O pastor tem a palavra.